1.500 votos em São José do Rio Preto. Bolo, você veio para agradecer os votos do Rio Pretense, veio também para virar voto. É possível virar voto de bolsonarista para Lula e vice-versa ou não? É um movimento utópico? É mais eleitoreiro até para garantir sua presença na cidade? Olha, eu vim, antes de tudo, como você mencionou, para agradecer. Porque tem muito essa coisa que eu acho que a população, com toda razão, rejeita, de político que aparece a cada 4 anos, aparece na época de eleição, dá um abracinho, pega a criancinha no colo, né? Toma café em lata de molho de tomate, e depois vai aparecer 4 anos depois. Eu vim aqui na época da eleição e volto depois de eleito, né? Para reforçar os compromissos com as pautas que a gente defende, os compromissos também com a região, agradecer ao meu companheiro de luta, presidente estadual do PSOL, João Paulo Rilo, que é vereador aqui na cidade, e uma grande liderança, deputado federal mais votado aqui de São José do Rio Preto, e vim, logicamente, para conversar sobre o momento que nós estamos vivendo, e não só aqui em Rio Preto. Ontem eu estava em Ribeirão, fizemos um encontro com mais de 1.000 pessoas, anteontem estava em São Carlos, fizemos um grande encontro com a juventude lá também, para mostrar o que está em jogo nesse segundo turno. É lógico que é possível virar voto. É possível a gente fazer com que o Lula tenha mais votos em São Paulo, amplia a margem, já teve 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro no Brasil, possa ampliar essa margem para ganhar bem o segundo turno, e é possível fazer com que o Haddad vença o Tarcísio, né, e se torne o governador de São Paulo, até porque, gente, eu falava agora há pouco numa entrevista que nós estávamos, o segundo turno permite que as pessoas conheçam melhor quem são os candidatos. O Tarcísio foi para o segundo turno na esteira do Bolsonaro. Bolsonaro teve uma votação boa em São Paulo e o Tarcísio cresceu por isso. Mas será que o povo de São Paulo conhece o Tarcísio? Porque o Tarcísio não conhece São Paulo, nem daqui não conhece os problemas do Estado, não conhece as regiões do Estado. Cada região do Estado tem uma vocação, tem uma característica própria. O Tarcísio, se soltar ele aí, não chega nem na Praça da Sé. Imagina em São José do Rio Preto, não chega. Então, é necessário fazer esse debate e aí de ideias sobre quem conhece o Estado, quem tem propostas para o Estado. Por isso que eu acredito sim que é possível eleger o Haddad governador. Foi uma surpresa a ida do Tarcísio e não do Rodrigo, né? Que ele tem uma forte influência na nossa região, no interior de São Paulo. Foi uma surpresa para vocês? Ou como o senhor disse, é mais a questão de ter alavancado pelos votos do bolsonarismo? Eu acho que não foi uma surpresa, até porque o Tarcísio já estava na frente das pesquisas em relação ao Rodrigo, e você teve na reta final uma migração de um voto útil de direita, que ainda estava com o Rodrigo, e foi para o Tarcísio. Isso explica ele ter crescido e terminado o primeiro turno à frente do Haddad. E o Rodrigo tem encolhido. O Rodrigo não ganhou nem Tanabi aqui na cidade dele, aqui na região. Então, ou seja, esse voto de direita acabou indo para o Tarcísio Freitas. Agora, foi uma onda naquele momento. Agora, segundo turno, é momento de discutir proposta, discutir projeto para o Estado. Qual é o projeto do Tarcísio? É trazer o orçamento secreto para São Paulo, como ele insinuou no debate de televisão? É trazer a milícia do Rio de Janeiro para São Paulo? Né? O Haddad tem projeto. O Haddad criou o ProUni, o Haddad foi prefeito de São Paulo, fez política educacional, fez política social, fez política de cultura, fez política de moradia e apresentou um programa para São Paulo. Essa comparação precisa ser feita agora. O Tarcísio apareceu na frente na maioria das cidades aqui da região de Rio Preto, né, no primeiro turno, e a gente vê a ausência do Haddad nos grandes centros como Rio Preto no segundo turno. Virá, não virá, por que da ausência do Haddad em grandes centros como Rio Preto, nessa reta final da campanha? Olha, uma campanha se faz com time, né, e nós dividimos tarefas. O Haddad ontem estava em Presidente Prudente, eu ontem estava em Ribeirão, a Anistela Haddad esteve aqui em Rio Preto essa semana, né? Vim hoje aqui para Rio Preto, Geraldo Alckmin vai estar amanhã em São Carlos. Nós temos um time de campanha, né? E cada qual vai pegando o Estado. O Estado de São Paulo é gigante. Então, a agenda do Haddad, mas não só do Haddad, a agenda do Haddad, a agenda da vice dele, a Lúcia França, a agenda do próprio Márcio França, que tem um papel na Baixada Santista, é a agenda do Geraldo Alckmin, que tem influência em várias regiões do interior de São Paulo, é a minha agenda como deputado federal mais votado do estado de São Paulo. Mas nós estamos nos dividindo para poder cobrir nesse segundo turno as principais regiões do estado. O ex-presidente Lula chegou a dizer que viria no interior de São Paulo, né? É difícil também a presença dele aqui no interior, ele deve focar mais a outras regiões do estado ou até outros estados? Claro, o presidente Lula tem que percorrer o Brasil inteiro, né? Então é muito difícil
a gente conseguir assegurar uma agenda de rua dele, ainda mais no segundo turno, com debates, com um dia que você tem que ter de agenda para gravação, para preparação do debate. Eu fui candidato à presidência, fui candidato à prefeitura de São Paulo, sei como é que é a eleição majoritária. É brabo, você tem 24 horas, não fecha o dia. Então, o Lula tá construindo uma agenda nos grandes centros metropolitanos do país. Então vai para Minas Gerais agora, volta para o Rio de Janeiro essa semana lá para São Gonçalo, né? E aqui no estado de São Paulo nós estamos, como eu disse, dividindo essas tarefas entre várias lideranças políticas para construir uma virada do Fernando Haddad e para eleger o Lula presidente. Comenta sobre a importância da carta divulgada hoje aos evangélicos pelo Lula. Essa carta é importante porque nas últimas semanas circularam muitas fake news. Lamentavelmente, o Bolsonaro quer ganhar uma eleição com mentiras. Isso é ruim para a democracia brasileira. Dizer que o Lula vai fechar a igreja... Gente, o Lula foi 8 anos presidente do Brasil. Quantas igrejas o Lula fechou? Nenhuma. Ao contrário, no governo do Lula foi aprovada a lei de liberdade religiosa. No governo do Lula, as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais cresceram demais em número de igrejas. Então, o Bolsonaro quer transformar a eleição numa guerra religiosa, dividindo os brasileiros pela sua fé. Quer transformar a eleição numa guerra de costumes, rebaixando o debate para um monte de mentira, banheiro unissex, umas coisas que você olha e fala, não é possível que o cara que é presidente da República, que deveria estar discutindo emprego, renda, salário mínimo, educação, saúde, está falando de fake news. E é por isso que nós temos que acabar com esse pesadelo no dia 30 de outubro, elegendo o Lula presidente. O Lula lançou essa carta hoje para desmentir essas fake news. Dizer, mais uma vez, que respeita todas as crenças, respeita todas as fés e que, como presidente da República, vai garantir a liberdade religiosa, como já fez quando teve a oportunidade. O presidente Bolsonaro tem dito que teria maioria agora mais tranquila num futuro mandato. O senhor acredita nisso e o Lula teria dificuldades de dialogar com esse Congresso eleito agora? A gente não pode se deixar levar por aparências. O PL fez 99 deputados. Quantos desses são bolsonaristas? Vai lá, pegue a lista um a um. Nem um terço é bolsonarista. Bolsonarista que eu estou falando é a turminha que defende o Bolsonaro, a turma que acha que a terra é plana, que não acredita em vacina, né? Que defende tortura, que acha que ditadura militar é coisa boa, que urna eletrônica não presta. Não é nem um terço. 2/3 da bancada do PL é do Centrão. O Valdemar Costa Neto e os aliados. Então veja, o Centrão esteve e foi maioria no Congresso em todas as legislaturas desde a redemocratização. E agora, com o orçamento secreto que o Bolsonaro fez em parceria com o Lira, né, com esse orçamento secreto, o Centrão teve mais recurso e mais força para fazer as suas campanhas nas regiões. Então, quem saiu com maioria parlamentar mais uma vez foi o Centrão. A esquerda cresceu, aumentou o número de deputados. Aqui em São Paulo, a nossa votação permitiu também levar mais gente. E o bolsonarismo manteve o seu tamanho. Se consolidou. Ninguém acreditou que o bolsonarismo ia assumir de uma hora para outra. Eles têm a máquina nesse momento da União. Só que dizer que o bolsonarismo fez maioria, que a direita fez maioria, é não olhar o mapa de votos. O Boulos, parece que é uma eleição muito apertada, né? Voto a voto, tende para isso dos dois lados há uma expectativa muito grande, né? Tem alguma bala de prata aí no final da campanha por parte do PT? Pode surgir alguma coisa dos dois lados? Pode vir jogo até sujo? O que vocês esperam aí para a reta final? Quem joga sujo é quem está no desespero. E quem está no desespero é quem está perdendo. O Bolsonaro perdeu o primeiro turno com 6 milhões de votos atrás do Lula. Está atrás em todas as pesquisas. E joga, assim, de uma forma, de fato, desesperada. Com fake news todos os dias. A última é aquela de querer associar o Lula ao crime organizado porque o Lula foi visitar uma favela. O que é isso, gente? Isso é um desrespeito com as pessoas que moram em favela, em comunidade. Então quem acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar, saindo seja do Complexo do Alemão, seja numa comunidade aqui em Rio Preto, seja no Paraisópolis, em São Paulo, é bandido? Essa é a visão que o Bolsonaro tem das pessoas? Da mesma forma como ele viu as venezuelanas lá no Distrito Federal, então toda mulher que mora em favela e sai bem arrumada é prostituta? Essa é a visão que o Bolsonaro tem das mulheres que moram nas comunidades? É um preconceito atroz. E aí é isso, é ligar o Lula a fechar a igreja, é dizer que tem ligação com crime organizado, é dizer que tem ligação com... Ou seja,
Eles estão jogando no desespero. Nós não vamos entrar nessa. Nós não vamos entrar nesse lamaçal. Nós vamos discutir o Brasil. Daqui até o dia 30 de outubro, o Lula vai permanecer discutindo, e o Haddad aqui em São Paulo, como é que nós vamos fazer para voltar a expandir a universidade pública, que o Bolsonaro não criou nenhuma no seu mandato. Como é que nós vamos fazer para combater a fome, que o Bolsonaro fez o Brasil voltar para o mapa da fome no seu mandato. Como é que nós vamos fazer para gerar emprego, renda e estabilidade para os trabalhadores, que nós temos o maior nível de trabalhadores informais e precarizados da história do mundo do trabalho no Brasil. Essa é a agenda que nós queremos. Em caso de vitória do ex-presidente Lula e um convite para compor algum ministério, o senhor toparia ou a tendência é ficar no Congresso? Eu fui eleito por um milhão de paulistas para exercer meu mandato no Congresso Nacional. Pretendo exercer meu mandato no Congresso Nacional para levar essas ideias. E eu acho que nós temos que ganhar a eleição. Meu foco, eu acho que o foco do Lula e o foco de todo mundo está no dia 30 de outubro para ganhar a eleição. Não antecipar a composição de ministérios. Eu vejo até que a mídia às vezes cobra, o Lula tem que indicar o ministro da Economia, tem que indicar o ministro de não sei o quê. Tem que ganhar a eleição primeiro, gente. Não se indica a composição de governo antes de ganhar a eleição. O Lula já disse para que é que ele quer ser presidente. Já apresentou um programa para o Brasil do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Então, é com esse programa que nós vamos ganhar a eleição no dia 30. Como é que está a tua cabeça de líder do governo eventual, né, na Câmara, junto com os petistas, como um dos principais nomes da oposição eventualmente? Como é que você está trabalhando isso? Eu trabalho com uma única hipótese: ajudar o Lula a reconstruir o Brasil a partir do dia 1º de janeiro. Bolsonaro não vai ganhar essa eleição. Foi o pior presidente da história republicana do país. Foi alguém que na pandemia teve uma atitude desumana. Foi alguém que, do ponto de vista social, só se preocupou com os mais ricos, não se preocupou com o povo mais pobre, não se preocupou com quem passava fome, não se preocupou com o povão, né? E destruiu as políticas sociais no país. Foi o primeiro governo desde a redemocratização que teve perda real no salário mínimo em 4 anos. Então, eu acho que a sociedade já tem dado a resposta. Né? Tanto é que ficou atrás no primeiro turno e vai dar uma resposta ainda mais contundente no dia 30. A gente viu o resultado da eleição em Rio Preto, inevitável não tocar no assunto. João Paulo foi mais votado para deputado federal, né? Ele é um principal nome do pessoal para 24, como eventual candidato a prefeito aqui. Vocês já conversaram sobre isso? É o nome do partido? Olha, essa decisão é do João Paulo Rilo. Né? No que depender de mim, certamente eu gostaria muito de ver o Rilo prefeito de São José do Rio Preto, porque eu acho que, primeiro, não existe, nós temos que desbancar esse mito de que o interior do estado só tem direita. Não é verdade isso. Reitero aqui, eu tive 300 mil votos no interior do estado, o Rilo foi o mais votado de São José do Rio Preto. Ou seja, existe espaço. E ainda mais depois do Bolsonaro fora da presidência da República, eu acho que vai ficar um espaço ainda maior para um debate democrático, para um debate sem intolerância, para um debate sem ódio. Né? O Rilo tem todas as qualidades, conhece a cidade, tem compromisso social, já foi para o segundo turno numa eleição municipal em Rio Preto. Agora, essa decisão passa pelo debate partidário e passa, sobretudo, pela opção de João Paulo. Já que a gente está falando de Rio Preto,